dia. Bom dia. Nós vamos recordar algumas passagens do Novo Testamento. Mas nos lembramos que Jesus, quando vai começar a sua missão, ele sai de sua casa na cidadezinha de Nazaré e se muda para a cidade de Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele passa a morar na casa de Pedro. E Pedro era pescador. Mas, quando Pedro se levantava para ir pescar, Jesus também levantava e ia junto. Então, durante o período em que Jesus passou na cidade de Cafarnaum, muitas e muitas vezes ele acompanhou Pedro em sua pescaria. Mas a missão de Jesus de nos trazer ensinamentos e de nos exemplificar tantas outras situações, elas também ocorreram. E Jesus, ele tinha 3 locais em que ele fazia suas palestras. Uma delas era na sinagoga de Cafarnaum, onde ele ia todos os sábados e onde ele podia falar porque ele era judeu. O segundo local era ao lado do lago de Genezaré, um lago que muitas vezes nós encontramos com o nome de mar, mas é um lago de água doce. E ali tinha um local onde as águas faziam uma pequena baía e Jesus vinha com os apóstolos em seu barco de pesca e o barco se colocava ali naquela baía a alguns metros da margem. As pessoas se acomodavam ali à margem e Jesus falava com essas pessoas. O terceiro local é no Vale do Tábiga, um pequeno vale situado entre a cidade de Cafarnaum e a cidade de Magdala. Nesse Vale do Tábiga, Jesus pronunciou muitos de seus ensinamentos. E o mais importante deles, que foi o Sermão da Montanha. Ainda no Vale do Tábiga, Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. A primeira multiplicação. Mas, quando Jesus ia para o Vale do Tábiga, eram sempre muitas pessoas que lhe acompanhavam. E nós ficamos até imaginando, puxa vida, mas quando nós precisamos falar, e tem um público mais ou menos numeroso, nós precisamos de aparelho de som, nós precisamos de microfone, e se nós sairmos lá fora, mesmo com todos esses aparelhos, ainda tem gente que não vai nos ouvir. E Jesus falava para milhares de pessoas, e todos ouviam perfeitamente o que Jesus estava falando. Mas o que realmente acontecia? Por que isso era possível? Mas tem ainda um outro pequeno detalhe que muitas vezes nós nem percebemos. Em que língua falava Jesus? Na Galileia se falava um dialeto do hebraico chamado dialeto aramaico. Mas as pessoas que vinham ouvir Jesus, elas vinham de todos os lados. Eram romanos, eram sírios, eram árabes, eram persas, eram gregos, fenícios. Cada uma dessas pessoas falava uma língua diferente. E todas elas ouviam Jesus e todas elas compreendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Todas elas entendiam o que Jesus estava explicando. O que realmente acontecia? É claro que de uma maneira bem simples, nós sempre respondemos que a mediunidade de Jesus, ela permitia que esses fatos aconteciam. Mas nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos uma outra passagem chamada a descida do Espírito Santo. E nesta passagem nós percebemos que alguns fatos também ocorriam e que muitas vezes nós ficamos em dúvida. Era dia de Pentecostes. Pentecostes
é uma data, uma festa judaica. E quando ocorria o dia de Pentecostes, muitas pessoas se encontravam em Jerusalém em visita ao templo. E nesse dia, Pentecostes significa 50 dias. Esses 50 dias eram 50 dias após a Páscoa. A Páscoa era celebrada como sendo a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. E eles passavam a contar 50 dias após a Páscoa, que foi o período em que eles saíram do Egito, chegaram ao Monte Sinai e Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, Pentecostes, o dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei. E os apóstolos estavam na cidade de Jerusalém. E eles estavam exatamente em frente ao cenáculo. Cenáculo era aquela casa onde eles tinham feito a última ceia, ou o último jantar, com Jesus. Então ali estavam os apóstolos em frente ao cenáculo. O cenáculo não ficava muito distante do templo, e aquelas pessoas que vinham visitar o templo estavam ali pela rua, ali nas proximidades. Mas, de repente, começou um vento muito forte, um vento muito impetuoso. E esse vento, ele se situava principalmente onde se encontravam os apóstolos, ali, na frente do cenáculo. E essas pessoas foram se aproximando. A maioria movida, eles queriam ver aquilo, movida pela curiosidade. E quando tinha bastante gente já ali percebendo o que estava ocorrendo, eis de que sobre os apóstolos surgem línguas de fogo. As línguas de fogo corriam sobre a cabeça dos apóstolos. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas olhando aquele fenômeno. Mas ficaram mais maravilhadas ainda quando os apóstolos começaram a falar. E os apóstolos falavam e aquelas pessoas também entendiam o que os apóstolos falavam. Ou seja, os apóstolos eram pessoas simples. Haviam nascido e moravam na Galileia. Falavam exatamente aquele dialeto lá da Galileia, dialeto aramaico. Mas as pessoas que estavam ali eram pessoas de todas as regiões falando línguas diferentes. E todos entendiam perfeitamente o que os apóstolos estavam dizendo. Então, nós ficamos até imaginando, mas isso aí também tinha ocorrido com Jesus. Então, aquilo que aconteceu com Jesus, das pessoas ouvirem, mesmo estando distante, a voz de Jesus, ali estava ocorrendo de uma maneira diferente, era o vento, eram as línguas de fogo. Então, isso acontece por um fenômeno mediúnico de efeito físico. Um médium, ele fornece a energia necessária e o mundo espiritual proporciona esse fenômeno. Na época de Jesus, na época de Kardec, esses fenômenos de efeito físico eram bastante comuns. Hoje, não mais. Poucos médiuns de efeito físico. Mas naquela época isso era comum. Falar em línguas estranhas. Nós percebemos aí mais um fenômeno mediúnico. Nos lembramos que os apóstolos e muitos discípulos de Jesus eram médiuns, e médiuns extraordinários. Então, esse fenômeno, falar em outras línguas, é conhecido como mediunidade poliglota, ou mediunidade de xenoglossia. Mas por que aconteceu esse fenômeno? O mundo espiritual queria mostrar aos apóstolos que eles estavam com uma preocupação muito grande, totalmente desnecessária. E qual era a preocupação dos apóstolos? Os apóstolos sabiam que após o retorno de Jesus ao mundo espiritual, começava a missão de cada um. E a missão dos apóstolos era levar os ensinamentos de Jesus ao mundo conhecido. E eles estavam preocupados. Como?
ir até a Índia e chegar na Índia, aquelas pessoas falando uma língua completamente estranha, e eles falando ali aquela linguagem comum na Galileia. Eles tinham medo de não serem compreendidos, e eles sabiam que as línguas dos locais onde iriam era diferente. Algumas delas, inclusive, muito difícil. O mundo espiritual mostra para eles que eles não tinham que ter essa preocupação. Era perfeitamente possível que eles falassem na sua língua e as pessoas que os ouviam iriam entendê-los perfeitamente. Era uma necessidade da época. Exatamente por isso, também naquela época, muitos médiuns que falavam ou que possuíam a mediunidade poliglota. Hoje, não tem mais essa necessidade. Mas nos recordamos que Paulo, quando faz a sua primeira carta aos Coríntios, ele guarda uma preocupação muito grande com esse tipo de mediunidade. Ele particularmente não gostava dessa mediunidade. Ele não gostava. E ele diz que era muito comum, dentro da casa cristã, alguém fazendo uma palestra e de repente lá na assembleia uma pessoa se levantava e começava a falar coisas estranhas, coisas que ninguém entendia. Essa pessoa, nos diz Paulo, que muitas vezes era uma mistificação. Não tinha finalidade nenhuma aquilo que a pessoa falava, mesmo porque ninguém entendia o que ela falava, ninguém sabia que língua era aquela. Então não havia necessidade, pelo menos naquela época, de pessoas fazerem esse tipo de mistificação. Mas é uma lembrança que nós às vezes carregamos e que hoje nós compreendemos o que é que estava acontecendo. Mas ainda no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, nós encontramos uma frase que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Gozado, eu estou vendo para vocês, não estou vendo ninguém resplandecer luz nenhuma. E vocês estão olhando para mim, tem a luz aqui, né? Mas o que é que acontece? Por que Jesus disse essa frase? Como a nossa luz vai resplandecer? E nós temos realmente essa luz? Ou nós não temos essa luz? Ah, mas é muito simples. Nós espíritas compreendemos. Nós sabemos o que é que Mateus estava escrevendo quando fez o seu evangelho. Nós sabemos o que Jesus queria dizer quando disse essa frase. Nos lembramos que nós não somos apenas corpo material. Vocês estão olhando para mim, estão vendo o meu corpo material. Mas aqui não tem só corpo material. Aqui também tem corpo espiritual. De tal maneira que se eu pudesse separar, eu colocava aqui desse lado o meu corpo espiritual, aqui o meu corpo material. Meu corpo espiritual constituído de espírito mais perispírito. O espírito, o ser inteligente, quando ele está no mundo material, ele usa o corpo material. Quando ele está no mundo dos espíritos, ele se utiliza do seu perispírito. Este corpo espiritual tem exatamente a mesma forma do meu corpo material. Se bem que isso que eu estou falando não é correto, viu? É o contrário. É o corpo material que tem a forma do corpo espiritual. Mas a matéria pela qual é constituída o nosso corpo espiritual é uma matéria diferenciada, que eu não vejo. É uma matéria que passa as paredes, não tem obstáculo, ou seja, um monte de situações. Mas esse meu perispírito, ele tem várias propriedades, muitas propriedades. Eu diria que muito mais propriedades do que o nosso corpo material. E uma dessas propriedades é exatamente a luminosidade. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que lá no mundo espiritual, este meu corpo espiritual, ou seja, espírito mais perispírito, ele se apresenta mais luminoso ou menos luminoso, de acordo com a elevação moral do espírito. Quanto mais elevado for o espírito, quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais condições morais possui esse espírito, mais luminoso é o seu perispírito. Daí surge um termo muito utilizado na casa espírita, espírito de luz. Um espírito que tem muita luz. É aquele espírito que, se passa ao nosso lado, nós sentimos uma sensação extremamente agradável. Ele passa, é como se ele deslizasse sobre o solo, deixa um odor agradável, nos faz muito bem. Já o contrário, aquele espírito que tem pouquíssimo conhecimento, pouquíssima elevação, um espírito ainda muito inferior, ele não tem luminosidade. Ele é um espírito que tem um corpo espiritual ou um espírito, ou melhor, um perispírito muito denso, muito pesado, muito escuro. Quando ele passa ao nosso lado, a sensação que sentimos é desagradável. Parece que ele rasteja sobre o solo. O odor que ele deixa também é desagradável. Bem, é claro que eu estou falando dos extremos, mas muitas pessoas se situam entre o espírito de luz e o espírito das trevas. Mas nós compreendemos, quanto mais evolução, mais luz. Quando Jesus diz assim resplandeça a vossa luz, Jesus está querendo nos dizer que, de acordo com a nossa elevação, de acordo com a nossa condição espiritual, nós encarnados vamos mostrar aos homens que caminham ao nosso lado como está a nossa elevação, como é a nossa luminosidade. E ela se apresenta de acordo com as ações que nós executamos. Somos uma pessoa boa, respeitamos o próximo, auxiliamos o próximo, fazemos o bem. Quando nós conseguimos fazer todas essas coisas, nós estamos fazendo com que aquela luminosidade que nós possuímos resplandeça perante as outras criaturas. É assim, bem simplesinho. Vocês não acham? Pois é. Mas, vamos falar então uma outra situação. Lá no Evangelho de João. João tem uma frase no capítulo 12 que a gente lê. E a gente lê e parece assim. Depois a gente fica pensando, mas o que é que o João quis dizer com isso? Aliás, não foi João, quem falou foi Jesus. João simplesmente está transmitindo aquilo que Jesus falou. Ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Não é? Vamos repetir de novo, vamos trocar o trigo por milho. É a mesma coisa, mas a gente conhece o milho, né? Então diz assim: se o grão de milho caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Se nós imaginarmos que o que está acontecendo com o grão de milho também acontece conosco, nós vamos entender que para nós progredir, para nós crescer, para nós darmos frutos, nós precisamos morrer muitas vezes. Nós precisamos de várias reencarnações. Se nós não tivermos várias reencarnações, tivermos apenas uma ou duas, nós não teremos muito conhecimento. O nosso conhecimento, a nossa evolução será muito pequena. Mas nós percebemos aqui uma outra situação. Nos parece que Jesus está falando da nossa situação de criatura humana. E nós, como criaturas humanas, nós temos dois detalhezinhos. Um, a nossa individualidade. E outro, a nossa personalidade. Mas o que é a individualidade, o que é a personalidade? Também é muito simples. Individualidade
É o nosso espírito imortal. Foi criado por Deus simples e ignorante e está progredindo, está crescendo, está aprendendo, está evoluindo. Se modifica constantemente para melhor, claro. É assim que acontece. Então, nós sabemos que essa nossa individualidade, nós não vamos perdê-la jamais. Jamais. Esse meu espírito, que começou há milhares de anos lá atrás e vai continuar sua caminhada, é sempre o mesmo. Quando eu desencarnar aqui, na presente existência, eu vou para o mundo espiritual, eu vou continuar sendo o Osni do outro lado, é o meu espírito. Quando eu reencarnar, também é o meu espírito. Quando eu for uma criatura mais evoluída, quando eu tiver mais conhecimento, lá no mundo espiritual, eu posso recordar todas as passagens desse meu espírito no caminho evolutivo. É uma individualidade que nós não vamos perder jamais. Então, é uma situação. E a outra, a nossa personalidade, é o ser humano em cada uma de suas reencarnações. Hoje eu sou o Osni hoje. Vou para o mundo espiritual, continuo sendo o Osni. Posso até adotar uma outra personalidade, mas quando eu reencarnar eu vou mudar de personalidade, eu não sou mais o Osni. Hoje eu tenho determinadas funções, eu tenho um grupo familiar aqui no mundo material, eu tenho amigos, eu nasci em determinada cidade, vivo em Londrina, vivo no Brasil. Essa é a minha personalidade. Essa minha personalidade, ela vai se modificar. Cada vez que eu reencarno, ela se modifica. Agora, a nossa individualidade é para sempre. A nossa personalidade, ela se modifica de acordo com as nossas necessidades. Aí Jesus diz aqui na nossa passagem, se o grão de milho não morrer, se o grão de milho não se desfizer da sua camada externa, ele não germinará, ele não poderá multiplicar-se. Se nós não morrermos, se nós não retornarmos várias vezes no mundo material, modificando a nossa personalidade em cada um desses retornos, mas mantendo a individualidade, nós também não vamos crescer, nós também não vamos evoluir. É importante nos lembrarmos dessa situação, mas principalmente hoje, nós precisamos cuidar da nossa individualidade, ou seja, do nosso espírito. Mas eu também não posso simplesmente cuidar do espírito e deixar a minha personalidade para trás. Não. A minha personalidade também é importante. Não posso descuidar da minha personalidade. Mesmo porque é através dela que a minha individualidade cresce. Tá bom, pessoal? Então vamos ver mais uma passagem. Essa aqui é bem conhecida. Diz assim. Sabe que tem gente que não gosta dela, viu? Eu já tive a oportunidade de falar e pensei, mas você fala essa coisa. Mas vamos falar, eu gosto. Diz assim, Evangelho de Mateus. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés seres lançado no fogo eterno. Olha, mais claro do que isso, não pode ser mais claro, né? Nós encontramos, aqui é o Evangelho de Mateus, nós encontramos no Evangelho de Marcos uma passagem muito parecida, e diz assim, se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Olha, arrancar olho, arrancar perna, arrancar braço. Espera aí, Jesus falava numa linguagem figurada. Jesus falava numa linguagem para que aquelas pessoas pudessem compreender. Em países muçulmanos, onde o Alcorão é a Constituição, ainda ocorrem
a pessoa, dependendo da transgressão que comete, ela perdeu a mão, o braço. Mas precisamos nos lembrar, mão e braço é totalmente material. A causa do escândalo não está na minha mão, a causa do escândalo não está em meus olhos, nem em meus pés, a causa do escândalo está no espírito. Quem precisa aprender é o espírito. Então, cada vez que nós reencarnamos, o nosso espírito traz predisposições do passado. Nós nem vamos desencarnar e virar anjo, chegar no mundo espiritual cheio de luz, nem vamos sair do mundo espiritual e adentrar o mundo material também, uma luz enorme. Não. Nós somos uma individualidade, estamos aprendendo. Eu vou levar para o mundo espiritual aquilo que eu possuo e vou trazer do mundo espiritual também aquilo que eu possuo. Se eu estou vendo que eu estou caindo em pecado por causa do braço, por causa do olho, causa qualquer, eu preciso fazer correção no espírito. E aí diz assim, melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado. Ou seja, é melhor eu ter algum problema físico, isso é o que Jesus está falando. É melhor eu ter algum problema físico do que cair em pecado. Se eu cair em pecado, eu vou ter problemas muito sérios no mundo espiritual. Mas qual é esse problema? Jesus diz que eu vou para o fogo eterno. Ou seja, eu vou dar a passada pelo umbral para fazer as correções necessárias. Correções no perispírito é uma situação bastante comum no mundo espiritual. Quando retornamos, nós podemos ou precisamos fazer alguma correção no nosso perispírito. E isso é perfeitamente possível no mundo espiritual. Nós só precisamos de uma coisa, vontade e mente equilibrada. Mente equilibrada nós já podemos ter a partir da nossa passagem pelo mundo material. Nem preciso esperar coisa nenhuma. Bom, pessoal? Então agora vamos lembrar uma outra passagem também bastante conhecida. É aquela história da figueira estéril. O pessoal diz que isso aqui é uma parábola, mas que seja uma parábola. E diz a parábola que um dia de manhã Jesus saía de Betânia e ele ia para Jerusalém. E ele teve fome no meio do caminho, ele teve fome. E ele viu ao longe uma figueira. E essa figueira estava cheia de folhas. E Jesus saiu da estradinha e foi até a figueira, ver se ele achava algum fruto. E quando ele chegou na figueira, ele percebeu que ela realmente só tinha folhas. Mas não era época de frutos, não era época ou não era tempo de figos. E Jesus então parou para a figueira e disse para a figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti. Os discípulos ouviram. No outro dia, eles passaram novamente ali pela figueira e a figueira estava seca. Bem, assim, rapidamente, tem duas coisinhas aqui que nos chamam a atenção. Jesus está saindo de Betânia, vai para Jerusalém. Na última semana de Jesus, ele fez isso várias vezes. Ele passava a noite na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e no outro dia de manhã ele se levantava e ia para Jerusalém ensinar no templo. De tardezinha ele voltava para a casa de Lázaro. E aqui diz que ele teve fome. Será que Lázaro deixava ele ir embora de manhã, ele ir para Jerusalém, não dava nem um cafezinho da manhã para Jesus? As irmãs de Lázaro adoravam Jesus. Jesus tinha tirado Lázaro do sepulcro. Então nós percebemos que essa história de ter fome, e Jesus também não era uma criatura que tinha as necessidades materiais. Não tinha. Então não teve fome. E a outra situação, Jesus era daquela região, ele conhecia aquela região como ninguém. Ele tinha 33 anos quando isso aconteceu. 33 anos conhecendo aquela região como se conhece a palma da mão.
Ele sabia perfeitamente quando era a época de frutos e quando não era. Aí ele sai do seu caminho, ele sai da estrada e vai até a figueira. Ele já sabia que não ia encontrar figos. E ele não estava com fome. Mas então, qual era a intenção de Jesus? Simplesmente ir lá e fazer a figueira secar? Não, não era. Jesus iria aproveitar a situação para ensinar, como ele sempre fez, através do exemplo, coisas simples que as pessoas poderiam entender. Bem, e o que é que Jesus desejou ensinar? Jesus estava ensinando ali naquele momento, Jesus estava fazendo uma comparação entre o homem e a figueira. Mas a figueira, Jesus estava mostrando uma produção inconstante, apenas uma determinada época do ano a figueira produzia. Nas outras épocas do ano a figueira não produzia. O homem, diferente da figueira, deve ter uma produção, deve produzir incessantemente. Ele não deve ter um tema, não, eu vou deixar para o ano que vem, vou deixar para depois, vou deixar para quando tiver uma situação mais equilibrada. Não quero agora. Não. O homem tem que produzir constantemente. A figueira, ela tem o seu ciclo de vida, o seu ciclo de produção. Então, nós, diferente da figueira, nós temos que produzir constantemente. Nos lembramos que nós saímos do mundo espiritual, trazemos uma programação reencarnatória e temos toda a condição de executar a nossa programação reencarnatória. Ah, mas a minha programação é muito difícil. É difícil porque você é uma criatura forte. Você é uma criatura que tem condição de carregar um fardo pesado. Aquele que não tem, vai trazer uma programação mais simples. De tal maneira que Deus não quer que ninguém retorne ao mundo espiritual como perdedor. Não. Deus quer que todos nós retornemos ao mundo espiritual na condição de vencedores. Para sermos vencedores, nós precisamos dar bons frutos. Nós nascemos para produzir constantemente. Nós temos essa condição. Mas nós saímos do mundo espiritual, trazemos uma programação reencarnatória. Na nossa programação só tem coisa boa. Aquelas coisas erradas que nós fizemos, aquelas coisas erradas que acontecem no nosso mundo, não está dentro da programação reencarnatória de ninguém. Mas por que acontece? Acontece porque nós temos um atributo chamado livre-arbítrio e nós escolhemos, nós decidimos o que vai acontecer conosco. Nós contrariamos a nossa programação reencarnatória. Bem, isso aí nos mostra uma outra situação. Aqui nesse nosso mundo, nós precisamos um dos outros. Quando uma pessoa deixa de cumprir a sua programação reencarnatória, quando uma pessoa não faz aquilo que deveria, vai faltar recurso lá na frente para alguém. Alguém vai ser prejudicado. Muitas vezes não é só ela. Então o nosso mundo, ele evolui devagar, parece que ele não se modifica, exatamente porque muita gente não realiza a sua programação reencarnatória. Mas por que não realiza? Talvez por medo, né? Por preguiça. E assim vai. As pessoas, elas trazem uma programação, chega aqui, mas esse caminho aqui é muito difícil, eu quero ir por esse que é mais fácil. E o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Então, nós estamos passando por tempos difíceis? Claro. Todos nós vamos passar por tempos difíceis. É a característica do nosso mundo. É o mundo de provas e expiações. Exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos desse mundo. Mas nós temos que produzir. Então nós precisamos mostrar que não somos uma figueira estéril.
nós temos que produzir constantemente. Nós estamos aqui nesse mundo material para produzir em qualquer situação. Nós sabemos que quando tudo vai bem, quando está uma maravilha, está tudo uma beleza, nós até produzimos bem. Nós aprendemos, nós vamos na casa espírita ou em qualquer outra casa religiosa, mas de repente a coisa começa a não ir muito bem, começa a surgir algumas contrariedades e aí a pessoa diminui a produção. Eu vou na casa espírita ou na casa religiosa só uma vez por mês. Agora, quando aparecem grandes contrariedades, aí ela para com tudo. Ela desaparece, não quer saber de coisa nenhuma, ou seja, a produção dela vai diminuindo, de acordo com as condições que ela encontra aqui no mundo material. Ainda dá tempo da gente conversar mais um pouquinho, né? Paulo, ele diz assim, na carta aos Efésios: renovai-vos pelo Espírito, no vosso modo de sentir. Ele está falando para nós nos renovar pelo Espírito. Não é para renovar no mundo material. Mas também não é para descuidar totalmente do mundo material. Eu preciso viver no mundo material. Mas eu sei que quem vai para o mundo espiritual continuar a caminhar é o meu espírito. E aí nos lembramos uma coisinha, né? Lá no passado, há milhares de anos atrás, como é que era o nosso mundo? Nosso mundo era muito atrasado, era um mundo primitivo, não tinha tecnologia nenhuma, os homens viviam muito mal, eram criaturas muito ignorantes, eram criaturas simples, ou seja, tinham saído da mão do Criador há pouco tempo. Então era um mundo muito difícil. Nós já passamos por essa situação. Nós não começamos aqui no planeta Terra, já no mundo bonito, cheio de tecnologia, um mundo igual. Não. Nós começamos num mundo primitivo, num mundo extremamente simples. Nós morávamos em árvores, em cavernas, brigávamos com os dinossauros e assim vai. Era muito difícil. Imagino até que nós nem começamos a nossa caminhada no planeta Terra. Mas hoje, a gente vê o nosso mundo, não é mais um mundo primitivo. É um mundo de provas e expiações. Os amigos espirituais dizem que nós estamos passando de provas e expiações para mundo de regeneração. Alguns países, algumas regiões do nosso mundo, isso está acontecendo de uma maneira muito expressiva. Aqui no Brasil, onde nós moramos, nós percebemos que realmente existem regiões mais adiantadas, outras mais atrasadas, mas ainda não é um mundo de regeneração. Mas estamos caminhando para isso. Mas como é que faz para que isso aconteça? O nosso mundo ele precisa melhorar mais. Não que seja um mundo assim. Não, ele já cresceu muito. No campo moral, o nosso mundo já cresceu bastante. Vocês querem um exemplo? O que é que nós temos aqui do lado, meu Deus? Um amparo a pessoas idosas, pessoas necessitadas. Isso é sinal de que existem criaturas que se preocupam com essa situação, tentam fazer alguma coisa, e existem muitas outras instituições exatamente na mesma condição. As nossas leis trabalhistas, quantas modificações para melhor. Hoje, nós até temos escravos ainda no nosso mundo. Mas isso melhorou muito. Há 200 anos atrás era um terror. Então, o nosso mundo, ele cresceu bastante no campo intelectual e no campo moral. Nós sabemos disso. E nós? Nós também. Nós crescemos, sim. Hoje, nós procuramos fazer o bem. Nós procuramos não fazer só coisa ruim, não. Nós temos capacidade de diferenciar o que é bom e o que é ruim. E nós só fazemos alguma coisa má quando, às vezes, não tem outra saída. E algumas vezes até sem perceber que estamos prejudicando alguém. Então, nós progredimos bastante.
o nosso mundo também progrediu bastante. Mas Paulo está nos dizendo que quando eu for fazer a minha opção, quando eu for me renovar, eu tenho que lembrar do Espírito. Olha, o que acontece? O que vai acontecer quando nós chegarmos ao mundo espiritual? Será que nós vamos continuar pensando exatamente como estamos pensando hoje? Será que a nossa visão do mundo, a visão do universo, a visão de Deus, vai ser a mesma? Não, não vai. Ela vai se modificar. Encarnarmos, nós temos uma grande preocupação com as coisas do mundo material. Não vamos precisar dessa preocupação no mundo dos espíritos. Então a nossa maneira de pensar, ela vai se modificar completamente. Mas peraí, se eu vou sair daqui, eu vou para o mundo espiritual, tudo vai se modificar? Por que eu vou ficar vivenciando apenas com preocupações no mundo material? Não, eu tenho que fazer exatamente ao contrário. Preocupação maior com o espírito, preocupação menor com o mundo espiritual. Então eu tenho que me renovar, não é para as coisas materiais, mesmo porque uma coisinha bastante simples, né? O nosso corpo é maravilhoso. Maravilhoso. Mas ele vai ser maravilhoso assim durante quanto tempo? Vai chegar uma época que o corpo começa, já não é mais aquilo que era antes, não. 70 anos, e moço, você está na descendente faz tempo. Quando nós chegamos lá na frente, 80, 90 anos, o nosso corpo é perecível. A nossa personalidade, ela já está chegando na reta final. Mas a nossa individualidade, o nosso espírito, não. Ele está pronto para começar uma outra jornada no mundo espiritual, uma jornada de aprendizado, uma jornada de trabalho, uma jornada de dedicação. Então, nós temos que nos renovar constantemente pelo Espírito. Nós temos que começar a sentir as coisas pelo Espírito. Agora o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela paciência. Tá bom, pessoal?